Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Samira e hoje vamos juntos para a nossa aula de Geografia do 4º ano, beleza? Pessoal, o tema da nossa aula de hoje vai ser os 5 Brasis. Peraí, professora, que história é essa de 5 Brasis? Eu só conheço um. Pois é. Vamos lá para a gente descobrir? Pessoal, essa teoria dos 5 Brasis é do Darcy Ribeiro, não é minha. Ele foi um antropólogo brasileiro. A antropologia é uma ciência que estuda as origens, os costumes, a organização social, crenças, religiões, isto é, o modo de vida dos povos. Era isso que ele estudava. E aí, lá em 1995, quando ele escreveu o seu livro O Povo Brasileiro, ele propõe a regionalização do nosso território com base nas origens, na cultura e no modo de vida da população. Ou seja, a gente conhece o nosso Brasil dividido geograficamente, né, nas regiões. Darcy Ribeiro, ele dividiu de outra forma. Ele dividiu de acordo com as origens, a sua cultura e no modo que aquela população vivia. Quando ele fala os Brasis, na verdade, ele está se referindo às regiões ou os aspectos culturais. E ao invés de usar esses termos, ele usa o termo Brasis. E aí, estudando os costumes, crenças e hábitos dos brasileiros, ele propôs a divisão do Brasil em 5 regiões. E aí a gente vai observar nessas imagens aqui. Olha aqui, pessoal, bem divididinho o Brasil, tá vendo? As características aqui. E aqui ele traz os 5 Brasis divididos, ó, aqui no nosso mapa do Brasil. O Brasil caboclo, o sertanejo, o Brasil crioulo, o Brasil caipira e o Brasil sulino. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá bom? Primeiro a gente começa no Brasil crioulo. Ele tem uma presença marcante da cultura de origem africana. Ele concentra-se naquela área que abrange a faixa litorânea do Nordeste brasileiro, toda a faixa do Nordeste brasileiro, do litoral. O Rio de Janeiro e também a ilha de São Luís do Maranhão. Ele tem como uma característica muito marcante a religiosidade, suas comidas, a dança típica, né? A língua, o carnaval, né? Que tem origem africana, e o candomblé, que é uma religião de matriz africana. Ou seja, nesse Brasil, para o Darcy Ribeiro, tinha uma presença muito grande da cultura africana. E o segundo Brasil é o Brasil sertanejo. Era sua área, o sertão, desde a Caatinga do Nordeste ao Cerrado do Brasil Central. Ele veio de acordo com a criação extensiva de gado no Nordeste, quando começou-se a criar o gado ali naquela área, longe do litoral. Sertão, pessoal, levando ao pé da letra, é tudo aquilo que não é litoral, ou seja, fora ali da praia. A mestiçagem desse povo se dá basicamente entre os índios e os brancos, com fraca participação da população negra, diferente do Brasil crioulo. As suas características são presentes na língua, nas vestes de couro, o judaico-cristão, a religião, o cangaço, as festividades e os misticismos trágicos. Quem que lembra aí do Lampião? Quem já ouviu falar, né, dos cangaceiros? Eles são uma característica muito marcante do Brasil sertanejo. Ou até mesmo Luiz Gonzaga, que é uma música presente dessa região. O terceiro Brasil, pessoal, é o Brasil caipira.
Eles são herdeiros dos bandeirantes portugueses, miscigenados aos índios. Abrange aquela região de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Espírito Santo e também um pouco do Rio de Janeiro. O caipira, ele é a representatividade do homem rural brasileiro. A sua cultura é muito ligada à terra, ou seja, de fundo mais agropecuário. Ele é como se fosse um bandeirante parado. Lembra que os bandeirantes eles iam atrás dos índios, né, para a captura dos índios, depois também para o ouro? Pois o caipira era como se fosse um bandeirante que ficou instalado ali e aí ele faz a sua produção para si mesmo. O quarto Brasil é o Brasil sulino. As principais áreas são o litoral, a faixa central e os pampas do sul. A sua formação ela foi mais tardia e o gaúcho ele origina-se da miscigenação do indígena e do branco, mas também abrange açorianos e europeus, tem muita presença dos imigrantes. A identidade sulista ela está ligada às atividades pastoris, uniformidade da língua e costumes comuns. E aí vamos para o quinto e último Brasil, o Brasil caboclo. Ele vem da herança indígena, descende dos índios que se misturaram aos brancos e aos negros lá na região amazônica. Concentra grande diversidade ecológica devido à sua ocupação tardia. Ela foi ocupada mais tarde, por isso que ela é bastante preservada. Seus costumes adquiridos dos índios, eles não se adaptam facilmente à sociedade. E aí a introdução dessa região foi através do ciclo da borracha, que deu um grande crescimento econômico para aquela região. E é muito presente também uma herança nordestina. A gente tem, por exemplo, as tradições religiosas, como o Círio de Nazaré, e também a celebração dos bois, lá em Parintins, uma festa mundialmente conhecida. Concluindo, pessoal, o Brasil é um dos países mais miscigenados, ou seja, que tem mais misturas, né, do mundo. Essa diversidade é o resultado da contribuição de diversos povos na sua formação da identidade, como os índios, os primeiros colonizadores, no caso os portugueses, os imigrantes que chegaram aqui, os franceses, italianos, japoneses, alemães e entre outros, e também os negros, que foram os imigrantes forçados na África. Lembra que a gente falou sobre a migração forçada? Pois é. Então, pessoal, ficamos por aqui a nossa aula, beleza? A gente conheceu um pouquinho sobre essa divisão do Darcy Ribeiro. E um recadinho, não quero que se esqueçam. O que a gente tem que fazer sempre? Ó, lavar as mãos, ficar em casa e assistir sempre as nossas aulinhas, né? Então, um beijo e até a próxima. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.